Bom momento, espectadores e espectadoras do lado B, e bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025, e eu sou o Caio Belandi, direto do Céu Estúdio, chegando para o lado B do Rio 372, aqui no YouTube primeiro, e também no feed de podcast. Você que está no YouTube, a gente tem um tempinho aí que a gente não fez YouTube nos últimos meses. Bem-vindo de volta, deixa seu like, veja se você está inscrito. Deixa seus comentários, compartilha, vamos ajudar a engajar e vamos também ajudar a montar aqui um pouco da pauta. Embora a gente não esteja ao vivo, é importante que vocês deixem seus comentários para a gente tratar, né, em próximos programas, para a gente deixar para a convidada responder também e fazer a gente enganjar. Esse episódio é uma novidade, né? A gente está estreando hoje uma parceria com o Sindipetro Norte Fluminense, né? Quem a gente deixa um grande abraço. Nesses episódios da parceria, a ideia é abordar bastante a questão energética, né? Falar da Petrobras, claro, um pouco de soberania, de investimentos, de emprego, combustível, enfim, tudo que cerca aí o tema. A gente está bastante feliz com a chegada, né, do Sindipetro NF para somar com a gente. A gente continua com a parceria também com o escritório Normando Rodrigues, ou seja, uma triangulação aí, Carrascal, Arrascaeta, Luiz Araújo. A triangulação com o Sindipetro NF e com o escritório. Então, agradecer a confiança dos dois entes aí importantes pra gente. O time está completo novamente, Daniel Soares e Fagner Torres Lima aqui no estúdio comigo, além da Luara Ramos via internet. Hoje a gente recebe também virtualmente aqui para bater esse papo Rosângela Busanelli, engenheira geóloga, mestre em sensoriamento remoto e petroleira há 38 anos na Petrobras e atualmente também representando o sindicato no conselho de administração da empresa, representando os trabalhadores, né, no conselho de administração da empresa. Rosângela, bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite, boa noite. Boa noite a todas que estão e todos que estão conosco aqui, que estarão depois. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos ver se a gente bate um papo bem gostoso. Antes da gente entrar no papo, vou dar o meu boa noite à bancada rapidamente, né? Pedir para eles trazerem os destaques da semana, né? Agora que a gente está aí iniciando a semana com vocês. Fagner Torres Lima, boa noite, seu destaque inicial. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você vai assistir ou ouvir o programa. Bom, agradecer mais uma vez a presença da Rosângela aqui com a gente. Vamos falar, acho que é um tema muito necessário que a gente vai tratar. Já visto que a Petrobras é a principal empresa brasileira e, enfim, ela, mesmo que a gente não imagine, ela está no nosso cotidiano todos os dias, né? A Petrobras está sempre na nossa vida de alguma forma, sejamos nós servidores públicos dela ou não. Agradecer também Daniel Caio e também Gil, que está aqui com a gente. O meu destaque inicial, cara, eu acho que não poderia ser diferente. Eu queria falar um pouco sobre a repercussão, ou melhor, eu queria repercutir um pouco a subida de tom, vamos chamar dessa maneira, embora eu acho que ainda muito insuficiente, nos discursos em defesa do povo palestino, que a gente já vem acompanhando, enfim, esse massacre, esse genocídio que o Estado de Israel tem protagonizado em Gaza há muito tempo, desde outubro de 23, quando aconteceu o ataque do Hamas. A gente vem acompanhando de perto, a gente já fez 2 programas a respeito disso, já entrevistamos 2 pessoas que de certa maneira são, né, absolutamente envolvidas com a causa palestina, porque ou são palestinos ou são descendentes de palestinos. E eu tenho notado na mídia empresarial e mesmo nas ações diretas nas ruas, ao redor do mundo, eu diria, finalmente um apoio massivo à população de Gaza, no sentido de denunciar o genocídio que o Estado de Israel vem protagonizando ali em Gaza. A gente tem que lutar com as armas que nós temos, e se o que nós temos aqui é a voz, a gente tem que usar a nossa voz para denunciar, a palavra é essa, mais uma vez, denunciar o ataque, o genocídio, o morticínio,
que o Estado de Israel protagoniza, né, na cidade de Gaza, né, sobretudo com crianças e mulheres, né, as imagens que chegam para nós, a grande maioria delas pela internet, porque as televisões brasileiras, infelizmente, elas têm um lado nessa causa e claramente não é o caso, não é o lado dos oprimidos, é o lado do opressor, né? Mas a internet está aí para poder mostrar as imagens são aterradoras. Eu particularmente já perdi a conta de quantos jornalistas, e aí é uma parte que me toca muito, uma vez que também sou jornalista, quantos jornalistas foram assassinados nesse projeto genocida, que está se estendendo desde outubro para cá, de 2023 para cá. A gente viu aí na última semana, na Assembleia Geral da ONU, alguns discursos muito bem colocados, inflamados e muito bem colocados. Foi o caso do presidente Lula, foi o caso do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, né, que é uma figura que, na minha concepção, emerge aí na América Latina como um grande líder internacionalista. Não à toa ele também é muito questionado pelas classes médias e altas colombianas, porque a classe média e alta colombiana não difere da classe média e alta brasileira. Basicamente o mesmo extrato de pessoas, enfim, muito bem nascidas e que têm a sua vida pautada na exploração das camadas mais pobres. Na Colômbia acontece o que ocorre aqui no Brasil. Então, não à toa ele também sofre esse desgaste político lá, mas eu acho que emerge como uma liderança latino-americana muito importante em defesa da causa palestina e em defesa do internacionalismo, né? A gente tem visto aí manifestações massivas na Europa, sobretudo, né? Eu tenho informações que, tirando Paris talvez seja a capital com menor, por incrível que pareça, né, é uma capital com menor capacidade de mobilização atualmente, hoje, contra o que Israel vem fazendo na Palestina. Mas a gente tem visto manifestações massivas em Londres, em Berlim, em outras capitais importantes. Então é isso, né? Se nós temos voz, temos que denunciar. Agora, aqueles que têm a caneta na mão têm que tomar para si a importância de agir com a caneta contra Israel, para que esse genocídio pare, né? A gente tem histórico aí, nos anos 60, 70, 80, no caso do apartheid na África do Sul. A África do Sul era sumariamente boicotada em diversas questões econômicas, esportivas, etc. A Rússia vem sofrendo sanções depois que iniciou a guerra na Ucrânia. Por que Israel passa impune a um genocídio como esse? Por que um ataque violentíssimo aos direitos humanos como esse que Israel protagoniza em Gaza não reverbera economicamente contra o Estado de Israel? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. E então eu queria trazer o meu boa noite, o meu destaque inicial para isso, que louvo e percebo com muita atenção e louvo essa subida na tensão, né, na subida, na denúncia, melhor dizendo, contra o morticínio que Israel vem protagonizando em Gaza. A gente assina embaixo aí da fala do Fagner. Luara Ramos, boa noite. Oi, Caio, Fagner, Daniel. Já aproveito para cumprimentar a nossa convidada e agradecer, Rosângela, pela presença aqui. Só, né, endossando aí a fala inicial do Fagner, né, que a gente sempre está falando aqui, denunciando o genocídio perpetrado aí por Israel, mas também lembrar que essa subida de tom, né, Fagner, ela me parece muito tardia, né? Foi preciso que milhares de palestinos morressem. As imagens iniciais já chocavam, mas só agora que começaram, né, a falar mais alto. Me parece que é uma tentativa também de fugir aí dos tribunais internacionais, né, de se mostrar agora do lado certo da história. Mas por que essa demora? Eu acho que isso também precisa ser pontuado, tanto para lembrar aqueles que não se calaram desde o início,
como para lembrar que muitos se calaram até agora, por mais que seja louvável, né, antes tarde do que mais tarde. Eu acho que acordos foram esses que suportaram ver milhares de mulheres, idosos, crianças mortas e mutiladas, né? Eu acho que nenhum acordo vale isso. Mas eu quero trazer meu destaque inicial aqui. Eu não posso deixar de comentar, como vocês podem imaginar, né, quem já viu, deixar de comentar o editorial do jornal o Globo desta segunda-feira, 29 de setembro, que defende a privatização dos Correios, sob o risco de ninguém mais querer comprar, né? Inclusive porque o debate sobre as privatizações e parcerias, né, público-privadas, as PPPs, repercutiu bastante nas redes, pelo menos na minha bolha, principalmente ali entre os comunistas, né, depois da participação do ministro Fernando Haddad no podcast, em que ele fala abertamente sobre a lei das PPPs, né, do qual ele foi redator. Ele chega a citar o ProUni também, que, se não me engano, foi idealizado, né, ou teve uma grande contribuição da professora Ana Estela Haddad. E eu nem vou entrar aqui na questão de quem está certo, qual a minha opinião, porque eu acho que isso não rende só um destaque, né, rende um programa inteiro. Mas o meu ponto aqui é outro, né? Este eu acho que é um debate urgente, porque ele confronta algo que me parece que carece a esquerda brasileira, né? Que é um projeto nacional de desenvolvimento. A gente não tem como discutir uma reforma tributária, taxação de super ricos e não falar o que a gente pretende com esses recursos. Então, né? Que investimentos devem ser feitos? Quais são os serviços essenciais? E aqui percebam que eu não uso a palavra básicos, né? Eu falo essenciais, né? Eu estou falando de uma postura de altiva, de proposição, né, sobre o que a gente precisa, deseja, quer, porque esse papinho também rola com outras estatais, né, com a Petrobras, que nós vamos falar bastante aqui hoje, e não é só de agora. Existe desde sempre, né, um debate rasteiro de dizer que não existe capacidade de o setor público concorrer com o setor privado, só que isso nunca foi questão, porque o que se pretende com o serviço público não é a concorrência, mas a sua universalização, né? A garantia de que esse serviço chegará a cada cidadão brasileiro. E aí que eu acho que entra também a questão fiscal, né? Ah, mas não tem dinheiro. Me lembro de um trecho das Vias Abertas da América Latina, aquele famoso, em que o Eduardo Galeano, o autor, fala que na América Latina é normal, né? Sempre se entregam os recursos em nome da falta de recursos. Então, acho que enquanto não tivermos clareza, né, do que a gente quer como país, como direcionar, por exemplo, serviços de empresas estratégicas, como a da produção de energia limpa, que pode ser feita pela Petrobras, o desenvolvimento da cadeia logística com os Correios, a remunicipalização da água para reverter os problemas causados pela privatização do saneamento. Enquanto essas questões não forem orientadas pelo que a gente quer para melhorar a vida da nossa gente, vai ser como se a gente estivesse correndo em círculo, né? E aí eu quero indicar também a entrevista da professora Marilena Chauí, publicada na Folha de São Paulo neste último sábado, se não me engano, né, do dia 27 de setembro, porque eu acho que ela traz pontos interessantes para que a gente pense essas categorias que ela, como marxista, reafirma. Porque há muita confusão, né? Já tem muita confusão sobre essas afirmações que a professora faz sobre a classe média brasileira. Mas ela deixa evidente que não se trata de uma abordagem sociométrica, como no caso, né, do que é feito pelo IBGE, por exemplo, mas é uma abordagem dialética, porque, de novo, né, se reafirma como marxista. Enfim, a entrevista é polêmica, acho que vai gerar muito debate ainda, tem posicionamentos controversos, mas eu quero destacar justamente um trecho em que ela conceitua uma sociedade totalitária, né? Ela afirma que o totalitarismo é quando todas as formas de vida, todas as relações sociais são idênticas. Então, a escola é uma empresa, o hospital é uma empresa, o indivíduo é uma empresa. E eu acho que isso está diretamente ligado ao debate da privatização, né, em que parece existir apenas a lógica da empresa, que é a lógica do lucro. Né? Não há espaço para se pensar, por exemplo, o bem viver. É a economia antes da vida, como se fosse possível que a primeira exista sem a segunda. Então, assim, já para puxar esse debate também, eu sempre gosto de partir de uma questão que eu considero justa e essencial. Né? Vou usar de novo essa palavra. Que a pergunta não é quanto custa, mas é quanto custa não ter. Maravilha. Também reafirmo aqui as palavras da Luara, os 2 destaques iniciais muito bons. Boa noite, Daniel. Ó, o Lívia tá lá em cima nos destaques iniciais, então dê seu boa noite, seu destaque. Boa noite a todos e todas. Queria falar um pouco sobre o tema da semana passada, né, do nosso programa principal, que foi aí das manifestações do dia 21,
contra a PEC da bandidagem e contra os projetos de anistia, né? A gente viu que durante a semana, quando a gente gravou aqui na segunda noite, a indicação já era que a PEC ia morrer no Senado. De fato foi enterrada, né? Ninguém ousou, nenhum dos senadores, nem Flávio Bolsonaro, nem Sérgio Moro, que ainda tentou fazer um substitutivo para salvar a PEC, maquiar. Ela acabou caindo por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas ao longo da semana, né, eu tinha comentado sobre isso também no programa, mas ao longo da semana deu para ver que tanto a mídia quanto as lideranças no Congresso, sobretudo as de direita, é claro, tentaram circunscrever os protestos de domingo à PEC, né? Aquela coisa, uma pegada mais moralista, né, contra a corrupção, o Congresso não está seguindo, não está em diapasão com a sociedade e tal, e tentando passar a anistia rebatizada, né, de dosimetria, de diminuir as penas dos convidados, fazendo com que eles cumprissem, né, 1 ano e meio, aí, em média, em prisão domiciliar, frente aos 20 e tantos anos a que foram condenados em regime fechado. Paulinho da farsa, né, ficou a semana inteira no noticiário, no vai e vem, aí sai aquelas notícias, né, Bolsonaro aceita, não tem que aceitar nada, né, tá condenado, tá preso. Mas enfim, ao longo aí do final da semana, aí sempre acontece esses ciclos, né, fica ali até quinta-feira, mais ou menos, assim, anistia, vai passar, vai ser só 1 ano e meio pro Bolsonaro, aí no final de semana o assunto meio que morre, e quando volta a semana seguinte, parece que essa ação tão frontal do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, de colocar a relatoria da PEC na mão do Alessandro Vieira, que é um senador que seria diametralmente contra, com um discurso de não, vamos enterrar, a sociedade não quer, pegou mal com a Câmara, né? Parece que já teria havido alguns acordos ali entre o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, as lideranças da Câmara ficaram ressentidas e tal, e aí parece que não querem avançar com o projeto de anistia, dosimetria, se não tiver um ok do Senado. E o Davi Alcolumbre desmarcou todas as reuniões que tinha marcado sobre o assunto, não recebeu o Paulinho, não tá atendendo o telefone do Hugo Mota. O Hugo Mota manda mensagem para ele, não aparece o tique azul, né? Aparece o tique duplo, fica cinzinha, né? Mas ele não está lendo as mensagens. E sinalizou que não passaria, nesse momento, pelo menos, projeto relativo à anistia e dosimetria. Mas, né, a gente está gravando aqui na segunda-feira. O Hugo Mota leu da cartilha Arthur Lira, que aprendeu com a cartilha Eduardo Cunha, de você fica nos bastidores e você lança a bomba no dia para já votar 2 turnos e tal, e você fazer a terapia do choque, né? Para não dar tempo da sociedade reagir como reagiu há 8 dias atrás, né? Então a gente tem que acompanhar aí esse assunto, porque daqui a pouco eles vão voltar a carga com isso. Na política não existe... E só para marcar, teve o julgamento, né, no dia 11 de setembro, saíram as sentenças, aí na época a gente falou, não, aí tem a questão dos embargos, dos prazos, e ninguém mais falou nada sobre isso, né, porque a pauta vai se acumulando, e hoje eu tive a curiosidade, mas como é que anda? Quando é que a gente vai ver, ou poderá ver, em tese, né, essa galera indo pra Papuda, pra uma unidade do Exército, no caso dos militares? E eu fui olhar dia 23, que foi a última terça-feira, 6 dias atrás, portanto, da onde a gente tá gravando, uma semana, para quem tá ouvindo o programa. O processo andou, né? O STF começou o prazo de publicação, abriu os prazos para os embargos, e aí depois teria 60 dias depois dos embargos para sair o acórdão final, que em tese permitiria o recolhimento à prisão dos condenados. Então temos um prazo razoável daí até o final do ano para a gente ganhar um Natal mais agradável. O Peru não vai morrer de véspera. Sobre a PEC da blindagem é bom dizer, né? A gente estava comentando isso no grupo da Fagner, assim, na política não existe terror, né? Acabou. A política não existe. Daqui a pouco volta com outro nome. Acabou, acabar é um verbo muito forte para se usar na política. Principalmente. Principalmente na brasileira. Pois é, vamos ao que interessa. Rosângela, no início do mês passado, em agosto, né? A Petrobras anunciou a volta ao negócio de distribuição do gás liquefeito de petróleo, GLP, ou nosso gás de botijão, né, o gás de cozinha.
Durante o governo Bolsonaro, bom lembrar que a Petrobras abriu mão desse mercado vendendo a Liquigás, que era o braço de gás da Petrobras. No mesmo momento que o governo o governo federal adota um programa de financiamento de gás, né? Para as Isso. famílias mais pobres. Exato. Queria que você fizesse uma avaliação da importância dessa medida, né? O que significa ela na prática, né? Como o Fagner falou na abertura, né? A Petrobras está aqui, né? Na nossa vida, exatamente por ser a grande empresa de energia do Brasil. O que isso significa na prática, né? O que a gente pode ver em termos de mercado, em termos de impacto para o consumidor final. Queria a sua avaliação sobre essa medida que pegou todo mundo assim de impacto, né? Foi uma medida de bastante impacto e em que petar também. A Petrobras ainda precisa tratar aí alguns pormenores. Explica pra gente, por favor. Vamos lá, então. Primeiro, só endossar de destaques aí, né? A gente tem um baita genocídio na Palestina, um terrorista em Israel, e o mundo trata isso, né? As organizações como quase natural. Só endossando aí as falas que me antecederam, estamos juntos nessa visão. Vindo aqui para a Petrobras, a gente, a Petrobras, o Brasil foi vítima de um grande golpe lá atrás, né? Começou com a Lava Jato, eu costumo dizer que isso foi uma sinfonia muito bem orquestrada, com vários instrumentos, né? Um maestro e vários instrumentos muito bem afinados, que iniciou com a Lava Jato para desmoralizar a nossa engenharia e a Petrobras. Começa isso, então, conduzir para o golpe de 16, o impeachment da Dilma, o golpe, a assunção do golpista do Temer e prepara o terreno para a entrada do fascismo. Então, assim, todo esse desmonte, né, tinha, acho que, dois objetivos muito grandes. Primeiro era o pré-sal, uma grande província, a maior província petrolífera do século XXI, descoberta no século XXI, o BRICS, né? Enfim, uma política que vinha sendo conduzida até então de conduzir o Brasil para um Estado soberano, né? E aí, nesse processo, o desmonte da Petrobras era fundamental. A intenção era privatizar, mas para privatizar uma empresa deste tamanho, não conseguiriam fazer de uma vez só. Então, começaram o desmonte, a diversificação, a venda de ativos, e assim, tá entre nós, eu estou há 38 anos na empresa, o desmonte não foi só venda de ativos, gente. O desmonte foi no conhecimento, foi no sentimento de pertencimento, na, no convencimento de que a Petrobras não era crucial para o Brasil, que nós não tínhamos uma missão para com o Brasil enquanto maior empresa de energia, né, que ela foi fundada para isso, para abastecer o país, para garantir o abastecimento no território nacional. Era um sonho de brasileiros que sonhavam um país soberano lá na década de 50, e foram nos tirando isso tudo, tirando da maioria das pessoas. E aí a gente tem várias privatizações, vocês acompanharam, né? A Liquigás foi uma delas. A BR Distribuidora foi outra. Entre tantos, campos de petróleo, campos em terra, campos em mar, campos em água profunda, que eles diziam que eram os importantes, refinarias, e o desmonte no conhecimento também. Porque aí, além de não contratar, o investimento em treinamento, em conhecimento também. Então, assim, foi uma questão muito brutal. E quando a Petrobras sai, né, toda empresa de petróleo grande, ela é verticalizada, ela é integrada e verticalizada. Então, a gente dizia lá atrás, do poço ao posto, né? A gente vai desde o posto de petróleo até o posto de distribuição, e depois ficamos até olhando para o poste, né, para a energia como um todo. E aí, quando se vendeu, eu não peguei, eu entrei no conselho, fui eleita a primeira vez em 2020, eu não peguei a venda da Liquigás. A Liquigás foi consumada em 19. E assim, e a desculpa era que era para aumentar, aquela retórica que a gente conhece, né? Para aumentar a tal concorrência. E como a colega colocou, esqueci o nome dela, um de vocês colocou aqui, eles tentam nos convencer que somos incompetentes. Quando a gente
descobriu o pré-sal, vocês se lembram? Ah, isso não é isso tudo que o PT está falando, eles estão inventando. Quando a gente provou que era, mas não tem capacidade para produzir, tem que chamar as empresas. É um complexo de colonizado que não tem fim, não é de vira-lata, não, é de neocolonizado. Então, assim, a gente, além de ter uma missão social para com o país, de universalizar esses serviços, como muito bem foi dito, nós somos competentes, sim. Tão competentes que atrapalhamos a iniciativa privada. Então, para que a concorrência, entre aspas, entre, a gente tem que sair do páreo porque a gente é muito melhor, né? E a gente não tem do que se envergonhar. E aí, com a venda da Liquigás, quando eles tiram a distribuição da Petrobras, tanto do gás quanto do combustível, a gente está vendo hoje a consequência, ela começou a aparecer, né? Ela foi sendo montada. Quando o Estado sai, o crime organizado entra, né? Hoje, a população paga, eu moro aqui em Macaé, norte do Rio, norte fluminense. O bujão de gás aqui a gente paga R$ 150, como em vários outros lugares. A Petrobras entrega os 13 quilos do GLP hoje a R$ 34,70. Não dá, R$ 35. E o consumidor final está pagando 100, 90, 120, 150, a depender da milícia ou do traficante que está de plantão nessa distribuição. Assim como eles entraram em outras questões, né? Então, isso, é, fez com que o crime organizado entrasse. Eu até brinquei com um rapaz que veio me entregar aqui em casa. Falei, por que vocês cobram 150 se a Petrobras entrega, na época era 37, hoje já é 35? Porque senão o tráfico me pega. Então, assim, e aí a população paga esse preço, né? Era fundamental para a Petrobras também, porque isso é lucrativo, né? E para a população, então, uma proposta, que até fui eu quem levei para o Conselho, e conseguimos aprovar por unanimidade, que beneficia a sociedade, principalmente porque esse é um combustível o mais social que nós temos, o gás de cozinha, né? Que a gente viu aí as pessoas se queimando com álcool, se queimando com lenha para poder cozinhar, porque como que alguém que paga um aluguelzinho, que ganha o salário mínimo ou menos, vai gastar R$ 150 num bujão de gás, né? Então, ele é um combustível muito social. E então ganha a população e ganha a Petrobras, porque isso dá dinheiro. Nós não estamos fazendo caridade. Então, por que não fazer, né? Então, o efeito, agora a gente está se preparando para voltar à distribuição, estudando uma forma de voltar para começar. E só o fato da gente anunciar já começa a ter aquela preocupação de ir agora, né? Como é que vai ser? Eu vou ter um concorrente que consegue vender mais barato. Eles começam a entrar no CAD, as associações de distribuições vão reclamar. Isso faz parte do jogo, assim como fez quando a gente começou a tratar o combustível com uma outra forma, né? E a gente aprovou também nesse dia não só o retorno da distribuição do gás, a gente aprovou também o retorno dos combustíveis. Na questão dos combustíveis, a gente tem uma limitação contratual, porque quando venderam a BR Distribuidora, eu peguei só a última parte da venda, já estava privatizado, houve um contrato nessa venda, um contrato de uso da marca, né, porque as pessoas não sabem que o posto BR Petrobras não é da Petrobras, é de uma empresa que hoje chama Vibra. Então, além de usar a marca, eles colocaram uma cláusula que proíbe a Petrobras de competir no varejo. Olha que coisa linda, né? Não basta entregar e deixar usar a marca, impede que você retorne. E aí a gente tem uma questão jurídica para vencer, mas assim que em último caso, venceremos em 29, mas a batalha tem que ser para que a gente vença isso antes e volte também para o combustível, porque o combustível é a mesma história. A gente abaixa na refinaria, os postos aumentam. Quando a gente aumenta, eles já aumentam antes. Quando a gente diminui, eles ou não diminuem proporcionalmente, ou não diminuem, ou como na última ocasião aqui, Brasília e Belo Horizonte, quando a Petrobras anunciou a diminuição, eles anunciaram aumento. Então, assim, não tem, a ANP está sem braço, né, para o controle. E quando quebra o monopólio, se criou as agências reguladoras que deveriam fiscalizar isso.
Mas a depender do governo, isso não funciona, como não funcionou no governo fascista. As agências trabalharam no sentido oposto, né? Não para proteger o consumidor e a economia, para proteger o setor privado. Porque a venda das refinarias, a venda das distribuidoras, ela atendeu, e a venda da distribuição do gás foi um acordo, não foi uma exigência. Foi um acordo que beneficiava o setor privado, né? Então, assim, é super importante a gente voltar, porque a gente pode viabilizar tanto o gás quanto os combustíveis a um preço muito mais justo para o consumidor final, tendo lucro. Essa história eu vou passar para o Fagner. Só porque ele fazer uma parte antes. A gente tratou aqui algumas vezes sobre Petrobras. E eu sempre fico chocado. Essa informação eu já sabia, não é nova, eu acompanho o noticiário. Mas a informação do posto Petrobras não ser da Petrobras sempre me pega, né? Está proibido contratualmente de ser da Petrobras. Os caras venderam a parada e mantiveram o nome Petrobras para iniciativa privada, gente. É assim... É o escracho, né? É realmente... Ou seja, eles pegam a credibilidade da Petrobras, pegam todo a porque era BR Distribuidora, né? Já era outra Já marca. era outra marca, mas enfim, era Petrobras. Enfim, sempre você falou e eu lembrei de novo. Todo programa eu falo quanto isso é chocante. Fagner, sua pergunta. Só mais uma coisa Vale. também, Caio, para poder aproveitar, né, já que a Rosângela fez essa exposição aí do que aconteceu no passado recente, eu queria retroceder um pouquinho, porque na minha fala inicial eu falei das privatizações, né, Rosângela? E é muito doido porque os caras falam assim, falam em concorrência, mas a primeira coisa que eles fazem é dificultar que as empresas públicas possam concorrer. E aí, se a gente for lembrar, olhar lá no pós-golpe, né, no imediato ali contra a presidenta Dilma, a primeira coisa que aconteceu ali foram quebras de contratos firmados com a Petrobras para poder permitir os leilões, né, aquela coisa toda, que resultou no desmonte da indústria naval, do setor de petróleo e gás, destruiu milhões de empregos, mas ninguém falou que isso gera insegurança jurídica. Só quando o setor público atua que, não, mas aí vai gerar insegurança jurídica. Aí não pode, olha, tem que ver os contratos. Mas quando eles quebram os contratos, quando eles golpeiam os contratos, aí não atrapalha a concorrência, né? Destrói uma empresa pública, mas isso não atrapalha a concorrência. Quer dizer, que lógica é essa, né? Pois é. É muito bom. É verdade. Teve uma colega, só um detalhe, quando a gente falou da cláusula de não competição, o pessoal gosta de falar não compete, mas eu não gosto dessa colonização de usar esses termos todos em inglês, né? E a gente estava falando num grupo, ela falou, gente, olha que ironia, né? O liberalismo proibindo o livre mercado. Pois é. Quer dizer, livre mercado só se for sem a estatal. Com o estatal, não é mais livre mercado. Então, a gente não pode ser eficiente. Mas vamos lá, é isso, né? É BR Distribuidora, tanto que o símbolo da Petrobras é BR, né? Isso. Então, era uma subsidiária e está lá. E a maioria da população acha que está abastecendo num posto Petrobras. Total. Rosângela, Fagner falando aqui. Queria que você desse um apanhado geral sobre como se encontra a Petrobras hoje, né? Porque a gente vem acompanhando esse desmonte já há muito tempo, né? Basicamente de 2016 para cá, depois que, na verdade antes, como você mesmo colocou, né? Porque a Lava Jato ela é anterior a isso. A Lava Jato é a ponta de lança que deságua no golpe, né? E de lá para cá a gente acompanhou tudo, a venda de refinarias por duas mariolas, e vem acompanhando todo esse processo até que culmina na eleição do Lula de 2022, e a gente imagina que de 2022 para cá a diretriz, obviamente, da empresa é outra, e a gente queria entender, talvez ter um panorama como está a Petrobras hoje em relação a como ela esteve no seu principal momento ali, nos anos dos governos Lula 1 e 2, ali, Dilma 1, e depois por toda a destruição que ela passou à medida que o Brasil foi golpeado. E hoje, nesse momento, como que você vê
a empresa agora, a atuação da empresa agora, a atuação dela no mercado, a relação dela com os trabalhadores, com os petroleiros, até mesmo com as novas exigências que o mundo tem, até mesmo na área ambiental, né? Hoje a gente já fala de questões ambientais estão totalmente ligadas com o setor de óleo e gás, o setor de energia, que há 15, 20 anos atrás ainda não faziam parte da pauta. Como que você vê a Petrobras em 2025? Acho que a pergunta é mais ou menos essa. Como era a Petrobras, né? Como estava a Petrobras lá em 2013, 2014? A Petrobras estava super pujante, né? Ela se endividou muito, precisava, toda empresa se endivida para tocar projeto, e hoje a gente colhe os frutos dessa dívida, desses investimentos. Se você não investir, não tem retorno. E a gente caminhava, nessa época, para a soberania energética. A gente tinha projetos não só na exploração e produção, né? A gente já estava autossuficiente em petróleo, a gente atingiu a autossuficiência em 2006, um pouquinho antes de descobrir o pré-sal. A gente descobriu em 2006, 2007. A gente atingiu a autossuficiência com um campo aqui na Bacia de Campos, ao Albacora Leste, que foi vendido. O fascismo, gente, ele é muito atencioso com a simbologia. Nós distraímos muito com isso. E isso é um erro nosso, da área progressista. Eles venderam a primeira refinaria do Brasil, que foi a Renan, na Bahia. Eles tentaram destruir toda a Petrobras no Nordeste, porque o Nordeste, inclusive, né, não vota no fascismo, em massa. Eles venderam esse campo, essa plataforma P50, que nós atingimos a autossuficiência em 2006. E aí, como a economia estava crescente, a gente perdeu a autossuficiência em seguida e recuperamos depois com o pré-sal. Então, a gente estava buscando, naquela época, a gente tinha a obra da Abreu e Lima, refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, que a Lava Jato parou tudo, né? Parou todas as obras, mandou parar todos os contratos, e tinha um projeto para mais duas refinarias no Norte e Nordeste, eu acho que era Maranhão e Ceará, não me lembro exatamente, para a gente não só ter autossuficiência no petróleo cru, mas como também no combustível, e exportar, inclusive, porque de lá para exportar para a Europa e para o Golfo do México seria extremamente estratégico. Então, a gente tinha um projeto de soberania energética do Brasil, né? Da gente ser autossuficiente, exportador não só de petróleo, mas de combustíveis. E tinha também o projeto de ampliação dos fertilizantes. Fertilizante nitrogenado é um produto que a petroquímica e o petróleo tem tudo a ver, né? Um dos principais insumos é o gás. E então a gente estava com essa fábrica, a Petrobras readquiriu a fábrica do Paraná, a Fafem Paraná, que se chama ANSA, que eles tentaram vender e não conseguiram. Eu ajudei a barrar, eu e mais um conselheiro lá, muito bom. Tentaram vender as duas fábricas do Nordeste, na Bahia e em Sergipe, as Fafem Sergipe e Bahia. Não conseguiram vender, puseram para hibernar e depois arrendaram. Conseguimos resgatar recentemente a posse dessas fábricas, porque a empresa que comprou, ela não estava mais operando, e quando deu o boom no preço do fertilizante agora, com o início da guerra do conflito Ucrânia e Rússia, que o preço aumentou, essas empresas que estavam arrendando as fábricas e produzindo passaram a exportar, porque não tem compromisso com o Brasil, tem compromisso com o lucro. E eles paralisaram uma obra da maior fábrica de fertilizantes, que seria da América Latina, em Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, que a gente chama de UFN3, que está sendo retomada agora. Então, assim, o desmonte foi muito grande, né? E assim, é muito mais fácil destruir do que construir. Então, a gente está nessa pegada de reconstrução da empresa, e isso leva muito mais tempo do que a destruição, né? Leva muito mais tempo. E a gente, assim, se criou, né, nesse período, uma coisa que a gente ainda não conseguiu corrigir, é essa visão de que a Petrobras tem que distribuir muito dividendo. Não basta distribuir bastante, tem que distribuir muito dividendo. E isso viciou o mercado e viciou
controlador também, né? Hoje a gente paga muito dividendo também para pagar juro de dívida. E assim, essa visão da Petrobras, a gente tem que melhorar essa visão, porque a Petrobras não é um caixa forte. A Petrobras é uma empresa que alavanca o desenvolvimento do país e que tem um compromisso social muito grande, né? Ela não pode ser vista como caixa forte, de onde você tira o dinheiro para pagar algumas coisas até questionáveis, na minha opinião, né? A questão do equilíbrio fiscal, etc. e tal. Então, a gente em 23 começa para as privatizações, né? Vem uma decisão do Lula, um ofício através do ministro que não podiam vender mais nada, tinha coisas ainda na lista para vender. A gente começa a resgatar uma parte, a gente declara em 23 no Conselho que vai voltar para fertilizantes e para petroquímica, que havia sido abandonado. A gente muda um pouquinho a fórmula da pagamento de dividendos, mas foi muito tímido. A gente tinha que ter avançado nessa política de dividendos. As petrolíferas grandes do mundo não têm política, não declaram quanto vão pagar, decidem depois. E a gente tem compromissos públicos, e se não fizer, vocês sabem o que acontece, né? Uma tortura, um terrorismo no mercado, enfim. Então, assim, aí até em 23 assume Jean Paul, começamos a reconstrução, mas começamos num ritmo um pouco lento. Depois assume Magda, que começa a tocar os projetos com mais velocidade, faz algumas trocas dentro da diretoria e consegue acelerar um pouco o processo, que estava muito lento lá atrás. E o tempo voa, né? Nós já estamos no penúltimo ano e a gente ainda tem muito o que fazer. E tem esse dilema da política de dividendos, que ela tem que pagar, né? Mas o quanto é que é a questão, na minha opinião. E essa coisa do Brent cair, que agora começa uma política mais de retenção, de cortes, de vamos ver como é que fica, porque antes era 100, agora está 65, e isso começa a colocar algumas limitações, mas a gente certamente está muito melhor está menor do que estava, um pouco menor do que esteve, digamos assim, na parte de diversidade, né? A gente produz muito mais petróleo, está exportando muito petróleo. O ideal seria que a gente pudesse estar refinando esse petróleo e ter autossuficiência em combustíveis e exportar o excedente, que você exporta produto com valor agregado. Mas, enfim, resgatar as refinarias, a RLAM entrou em negociação, mas não está fácil, porque é claro que eles querem que a gente perca tanto na ida quanto na volta, né? Na venda quanto na compra, isso é inadmissível. A REMAN, lá em Manaus, eles nem estão refinando, eles estão usando a REMAN como estoque e distribuição. Gente, não teve uma venda que eu peguei ali, e eu peguei a maioria delas. Peguei a REMAN, peguei a RELAM, peguei a SIX, peguei vários campos de petróleo. Claro, votei contra tudo isso, argumentando, documentando. Não teve uma delas razoável, nenhuma delas, né? Porque a política era o seguinte: para de investir, desvaloriza e vende, né? Então, até o valor é questionável. E assim, e a REMAN, então, o pessoal lá do norte está pagando altíssimo, eles importam o combustível e vendem acima do PPI. O GLP hoje é o mais caro do Brasil, né? Então, assim, é um absurdo o que foi feito e é muito difícil para resgatar, né? Não é tão fácil quando a gente imagina, né? Principalmente porque para desmontar é muito fácil. A reconstrução dá muito trabalho, inclusive para você não ter prejuízo duas vezes, né? Como não dá para botar o pé na porta, né? A gente venceu o fascismo por pouco nesse país, precisou de uma frente enorme. Então, assim, um congresso cada vez, né? A máxima de nada está tão ruim que não pode piorar me assusta muito. Então, a gente tem muita dificuldade de fazer coisas mais radicais, né? Ô, Tem Rosângela, necessidade? Não. Oi. desculpa te interromper, mas só Não, quero aproveitar essa sua fala para incrementar com uma outra dúvida minha.
diante desse cenário que você coloca, diante, né, do avanço do tempo, como você muito bem colocou, a gente já está no 3º ano do governo, próximo ano basicamente é só eleição, né? Você vê a Petrobras mais protegida contra esses ataques especulativos de abutres que ela foi vítima há alguns anos atrás, na própria na própria Lava Jato e da forma como tudo se desencadeou depois disso. Hoje a Petrobras, apesar dessa dificuldade, apesar da lentidão que é para poder reconstruir, como você colocou, né, que destruir é muito mais fácil que construir e reconstruir. Apesar disso tudo, você vê a Petrobras de alguma maneira administrativamente e ideologicamente mais protegida contra esses avanços especulativos? Não. Não vejo. Não vejo porque, assim, a gente ainda tem muita gente lavajatista dentro da empresa, né? A gente tem algumas gerações, que a gente brinca, eu sou da época do monopólio, eu entrei na Petrobras em 87, né? A gente era imbuído de uma missão para com o Brasil, e nada tira isso de nós. As gerações mais novas já chegaram num outro cenário, e as que chegaram já quando a gente estava no pré-sal, já perdeu um pouco da referência. Eu tenho recebido os novos empregados. Eu pedi, sempre que chega, eu vou lá bater um papo, para trazer isso, tentar trazer isso, a história da empresa, a minha história que se confunde mais da metade da história da empresa, né? Esse sentimento de pertencimento, de missão, de compromisso com o Brasil. Mas a gente tem muitas pessoas encantadas pelo mercado, né? Tem uma geração diferente que, sim, é um emprego. Eu tento dizer para eles, não é só um emprego. Vocês conquistaram um emprego, um ótimo emprego e uma missão para com o Brasil. Mas nem todo mundo vê assim. Agora, a proteção da empresa, ideologicamente, é muito difícil falar, né? Principalmente porque a privatização da Petrobras depende do Congresso. E o nosso Congresso dispensa comentários, né, gente? E assim, como será 26? A extrema-direita está de olho no Senado. Nós vamos ter muito trabalho para melhorar o nosso Congresso. Então, assim, essa proteção, ela de fato, né, de fato, né, no fim da linha, ela está lá. A gente pode mobilizar, a gente pode sensibilizar a população, a gente está investindo mais em comunicação, mostrando o que é essa empresa, a importância dela. As pessoas, às vezes, não querem trabalhar na Petrobras, né? Petróleo é uma coisa ultrapassada. Existe a gente vai falar um pouquinho disso, né? Mas existe uma demonização dos fósseis no planeta e o Brasil está importando um discurso um problema que não é nosso. A gente precisa conversar sobre isso também. Então, assim, a gente tem muito trabalho pela frente. Eu não a vejo protegida. Tem muita gente boa, ideologicamente, que defende a missão original dela, mas tem muita gente boa que vê nisso um emprego e você SA e vamos para frente, meritocracia e bora. Esse é o problema. Rosângela, mais uma. Eu sei que você está com um horário apertado, mas acho que dá tempo para mais uma rapidinha. Dani, por favor. Dá sim. Rosângela, conforme o panorama que você falou, né, a partir da pergunta do Fagner, a Petrobras ela perdeu muitos instrumentos nos últimos 10 anos, né, para ser a empresa pública, a empresa nacional de petróleo, que ela foi criada para ser, que ela é ainda, né, mas ela tem muito menos instrumentos hoje para interferir na economia a partir do controle e dos preços e da oferta, da demanda de combustível e também de orientação de investimentos, né, para o desenvolvimento nacional, porque a Petrobras sempre foi também um motor do desenvolvimento. Como é que você vê o papel da Petrobras hoje num cenário de transição energética e de crise climática, e o dilema, você acabou pincelando um pouquinho, né, na sua resposta anterior, e o dilema de que a gente precisa de mais combustível, a gente precisa de combustível barato para
para promover o desenvolvimento nacional e controle de inflação, né, e vários níveis, né, com a gasolina a R$ 8 você dispara preço de alimento e aumenta a pressão sobre o preço de transporte público, uma série de coisas que se eu for enumerar aqui, né, a gente não sai daqui hoje. Ao mesmo tempo que a gente precisa desse combustível farto e precisa do combustível barato, a gente precisa cumprir metas de redução de emissões, frente a protocolos de acordos internacionais e da necessidade de tratar a questão do clima. Como é que a Petrobras se posiciona hoje quanto a isso? Essa equação é bem complicada, né? Eu gostaria de começar dizendo o seguinte: uma coisa que eu acho que a discussão sobre transição energética está muito superficial, né? Vários jargões vindo aí, várias retóricas. Agora, os fatos, vamos para os fatos. Quem é o maior emissor de gases de efeito estufa no Brasil? Não é o petróleo, é a mudança da ocupação da terra. Desmatamento, queimadas e agronegócio. Responde por mais de 70% das emissões. Então, a gente, assim, eu sempre falo isso, a gente tem que olhar o planeta, claro, eu sou ambientalista, antes de ser petroleiro eu já era ambientalista, né? Mas nós temos uma pobreza energética gigantesca no país, nós temos que trabalhar para garantir, para diminuir, para combater a pobreza energética, para garantir a soberania energética. E nós temos uma das matrizes mais diversificadas do planeta. Hoje nós temos uma matriz energética, a proporção de renováveis na nossa matriz é maior do que todo o planeta quer chegar em 2050. Então, esses fatos precisam ser considerados quando a gente olha para nós mesmos e temos que responder como a gente contribui com a redução das emissões. Se a gente fechar todas as torneiras de petróleo no Brasil, nós não vamos resolver o problema. Não vamos cumprir a nossa meta. Primeiro que nós vamos começar a importar petróleo que tem uma pegada de carbono pior que a nossa. O petróleo do pré-sal tem uma pegada baixa de carbono, menor. Segundo que nós vamos virar um país extremamente problemático, dependente de importação, porque o consumo não vai acabar, ele vai reduzir um pouco, mas ele até 2050 ele está grande aí, né? Então, assim, a gente tem que olhar essa coisa renovável, a solução. Dá uma olhada, eu fiz um levantamento sobre as eólicas no agreste brasileiro. Passivo socioambiental de balde. O modelo de implantação desses parques eólicos foi o modelo do latifúndio, desrespeitando as famílias, são pequenas famílias que mal entendiam o que estavam assinando, sendo exploradas, problemas ambientais seríssimos, seríssimos, painel solar devastando caatinga. Então, gente, menos. Primeiro eu aprendi participei de um evento lá na Perseu Abramo com um colega da mineração. Não tem energia limpa. Tudo que nós fizermos vai ter um impacto. Qual é o tamanho dele? A gente tem que considerar isso, né? Então, assim, dizer que a eólica solar é a solução, não, não necessariamente. Eu acho que a gente precisa discutir muito isso. Qual é o cenário do país, aonde a gente precisa atacar para realmente reduzir? A gente tem que pegar, a gente está fazendo a nossa parte, a gente está descarbonizando, a gente está tentando buscar o biocombustível, né? Para misturar, para reduzir. A gente está fazendo bastante coisa. Mas a gente não adianta dizer, não vou explorar a margem equatorial. Bacana, em 2030 a nossa produção vai cair, porque é não renovável, né? Então, se você consome, acaba. E aí a gente vai virar o quê? Importador? Para onde vai a nossa economia? É a nossa pobreza energética. Porque eu vou ter que importar, porque o consumo vai continuar existindo. Então, assim, existe quase que um fundamentalismo religioso aí, com relação à condenação, à demonização dos fósseis, que no caso do Brasil, e deve haver alguns outros países com essa situação, a África, por exemplo, né, que tem uma pobreza energética medonha, e o petróleo não é o maior responsável pelas emissões. A gente tem que atacar outras fontes, né? A gente tem que olhar para o problema bem mais amplo. E essa discussão não está sendo honesta, não está sendo científica o suficiente
Mesmo eu vejo jornalistas progressistas, gente progressista, não, porque tem que fechar o petróleo. Gente, para de repetir como papagaio, olha para a realidade do Brasil, né? Repetindo, nós estamos hoje com a nossa matriz energética, onde a Europa e o mundo civilizado, entre aspas, quer chegar em 2050, nós somos melhor do que eles já. Interessa a eles que a gente feche a torneira? Provavelmente sim, que a gente compra deles, compra as torres eólicas deles. Já falaram quanto de mineração vai nisso? Além de todo o processo de implantação que tem os passivos socioambientais. Eu peguei várias reportagens, principalmente da Brasil de Fato, porque a grande mídia não fala disso, né? E assim, então a gente precisa olhar para isso com mais profundidade, com mais honestidade e com mais ciência. Porque senão nós vamos repetir o discurso que querem que a gente repita para importar a solução que eles querem nos vender. Eu vejo muito por aí. E a Petrobras tem feito, sim, muito trabalho para descarbonizar as operações e está investindo em renováveis que a gente. Porque a Petrobras, eu sempre falo lá dentro, a gente não tem que entrar nessa seara. Você sabe que está tendo excesso de oferta, né, das renováveis. E que, inclusive, está impactando o sistema de distribuição. Então, assim, esse planejamento não está muito bom. A gente está tendo muita geração na eólica solar, que está tendo um excesso de oferta e que está gerando impacto, porque são energias intermitentes, né? Então, é isso, depende do sol, depende do vento, e gera alguns impactos. E essas comunidades que estão afetadas por essas energias, elas não recebem essa energia. Inclusive, às vezes, elas recebem o impacto que essa energia gera na distribuição. A gente tem que aprofundar o debate, gente, né? Não dá para fazer o que muita gente está fazendo aí, jornalistas, até jornalistas legais, assim, que repetem isso. Eu fico, gente, por favor, né? Vamos olhar a coisa mais ampla, vamos olhar como um todo, né? Vamos olhar como um todo. Então, Luara, vamos lá. Agora a gente conseguiu negociar aqui um tempinho com a Rosângela, então temos mais uma pergunta, a Luara vai fazer. Vai, Lu. Afinal, eu atrasei, né? Eu atrasei, desculpa. Sem problema. Vamos lá. Não, e eu não posso deixar de aproveitar a sua presença aqui, Rosângela, e essa nossa parceria com a companheirada aí do Sindipetro NF, sem deixar de perguntar, né, das prioridades da categoria petroleira. Afinal, temos aqui uma representante das trabalhadoras e dos trabalhadores, que está aqui como essa representante. E fala pra gente, assim, quais as prioridades, quais são os eixos de campanha, salarial, inclusive, também, mas dessa missão, né, Petrobras, que vocês carregam. O que os trabalhadores petroleiros estão pensando em defesa da Petrobras, em defesa dos próprios direitos e também já entrando aí também em campanha, né? Falei de campanha salarial, mas também de campanha eleitoral, porque sabemos que temos lado, o lado dos trabalhadores, mas também o lado progressista. O que você traz aí para a gente desses desafios que a categoria já está encampando? Então, só para assim, eu não posso, como conselheira, como representante dos trabalhadores no CA, eu não faço nenhuma defesa dos trabalhadores em si, né? Esse é um papel dos sindicatos. Então, o papel de todo conselheiro, e essa é uma coisa, Luana, que a gente... Laura, desculpa. Luara. Luara. Luara? Luara. Agora eu não sei, Luara. Essa é um processo até de adestramento, porque eu saí do sindicato, né? Eu podia aposentar em 17, minha história é interessante. E aí, com o golpe, eu falei, não vou nem aposentar, como eu vou para o front. Aí eu me candidatei junto com a turma lá do Sindipetro NF, fui para a diretoria. Aí eu ia aposentar em 20, eu sou geofísica na empresa, né? E aí o NF me propôs candidatar para o CA. Foi uma negociação interessante. Então, e aí eu tive que sofrer um adestramento, porque lá no CA, quem é conselheiro tem que estar lá para defender os interesses da Petrobras, inclusive assuntos de trabalhadores, tudo que diz respeito a gente, benefícios, salários, tudo eu não posso, pela própria legislação, eu não posso participar, não posso nem votar e nem discutir. Então, assim, como trabalhadora, que eu vejo assim que a gente, não como conselheira, né,
Então, como conselheiro, eu tenho que olhar o melhor interesse da Petrobras, não dos trabalhadores. E isso, o Lula criou essa vaga para a gente em 28 de dezembro de 2010. Foi uma das últimas coisas que ele promulgou ali antes de sair do segundo mandato, né? Criando a vaga de representação da força dos trabalhadores e trabalhadoras nos conselhos das estatais. E foi muito importante, porque a gente traz lá, então a missão da gente lá é defender o melhor interesse da Petrobras com a visão de quem trabalha nela, que a maioria no conselho não sabe nem o que é petróleo direito, né? Então tem gente que está lá que nunca trabalhou na indústria, que não, né, que é economista, que é advogado, que tem um papel importante, mas que não conhece a empresa. E aí, então, como trabalhador, a gente tem uma a categoria como um todo, nessa parte mais progressista, essa parte que tem esse envolvimento, esse compromisso com a empresa e com o Brasil, a gente vê com preocupação algumas diretrizes aqui, uns anúncios ali que a gente já viu, vamos vender o Polo Bahia Terra, não tira, não vai, vai parceria, eu tenho muita restrição com essa questão de parceria, porque as parcerias foram o início das privatizações lá com Pedro Parente, né? Elas começaram a ser implantadas na gestão Pedro Parente para privatizar, e, enfim, a gente tem uma questão muito grande global, né, da categoria, que é a defesa da Petrobras enquanto uma estatal a serviço do Brasil. Isso é pauta nossa, né? A gente tem muito zelo em não permitir que a gente saia muito desse foco, né? Que a gente, aliás, que a gente trabalha para que a gente concentre nesse foco. As questões dos direitos trabalhistas também tem bastante questões. A gente tem discussões sobre planos de cargos e salários, que a gente tem dois hoje na empresa, né? O fascismo criou um segundo, a gente tinha um que foi discutido com os trabalhadores e trabalhadoras, aí eles impuseram um outro. Enfim, a gente tem várias questões trabalhistas que os sindicatos e as federações estão colocando, os benefícios, os equacionamentos do nosso plano de previdência, que está assim, sacrificando os aposentados, né? A gente fala plano de equacionamento de déficit, a gente é descontado todo mês, nós temos um plano de previdência, a Petros, que nós contribuímos ao longo de nossa vida laboral, e que tem déficit que a gente está sendo, o pessoal aposentado, as pensionistas estão sendo descontados, e isso tem causado um transtorno, muita gente está sem dinheiro para comprar remédio, enfim. Tem essa questão que é muito importante, porque essas pessoas ajudaram na construção dessa empresa, né? Elas passaram pela empresa, a empresa não nasceu grande como ela é hoje, ela nasceu pequenininha, e fomos superando desafios, trabalhamos muito para chegar até aqui. Então, tem várias questões, Luara, que a gente tem levantado, né, mais específica de direito trabalhista, e tem essas questões que a gente olha para a Petrobras enquanto a empresa criada para garantir a soberania energética do país, né? A gente hoje, isso foi colocado até pela Magda, muito interessante, a gente voltou a fazer um plano estratégico de longo prazo. Nós hoje respondemos por 31% da energia primária do Brasil, em 50% a gente quer continuar respondendo por mais, pelo menos por esses 31%. E a gente não quer, a categoria não quer que a Petrobras vire uma fábrica de lucro, né? Que corte investimentos, que não olhe e que venda os seus produtos a preço justo para a sociedade brasileira. Porque foi esse o fim para o qual ela foi criada. Então, a gente tem pautas que olham muito para essa missão original da empresa, né? Para redirecionar a empresa para esse tipo para a missão para a qual ela foi fundada. Paga dividendo? Paga, tudo bem, não tem problema. Mas isso não pode ser ao custo de todo o papel que ela tem de desenvolvimentista e social no país. E nem de direito dos trabalhadores, porque a minha pergunta ela foi feita para pensar isso também, e eu achei ótimo que você fez essa diferenciação, Rosângela, porque lembrou, né? Quem colocou os trabalhadores ali no conselho,
E a gente precisa lembrar que também tentou tirar, porque a lei de estatais que, né, a gente, como classe trabalhadora, está questionando até hoje, ela foi promulgada pelo golpista Michel Temer, que foi uma tentativa de barrar a participação dos trabalhadores nos conselhos, de limitar, né? Então, assim, como não conseguiu barrar, porque a gente se organiza, a gente dá o nosso jeito, a gente se mobiliza, mas é uma tentativa de mordaça aqui, é perseguição que rola muito, é uma tentativa de engessar mesmo, né, toda a estrutura ali de participação nos conselhos, que é tão importante porque leva o olhar de quem está há 38 anos na Petrobras. Como é que você vai perder isso? Como é que você vai perder o olhar de quem, né, o ponto de vista de quem está o dia inteiro construindo uma empresa estatal que sabe como fazer? E são essas pessoas que sabem resolver os problemas da empresa. Então você não pode perder isso. Mas é claro, né, que colocam todo esse engessamento para poder direcionar para dividendos, porque pagar dividendo para uma PLR não pode, né? Então, assim, que discussão é essa? De novo, é aquilo que eu falei lá atrás, né? Como é que insegurança jurídica que não é gerada pela quebra de contratos, mas que não é observada quando se desrespeita a legislação trabalhista, por exemplo? Quando o trabalhador corre risco de vida quando está embarcado. Esse tipo de coisa precisa entrar não só na conta, mas na discussão do que é essa missão Petrobras, né? Do que é essa missão que a categoria petroleira carrega, que outros trabalhadores, né, de empresas estatais carregam, porque nós estamos falando de desenvolvimento estratégico, né? De para onde nós queremos ir. Então, agradecer mais uma vez a sua resposta, essa diferenciação do papel, que eu acho que é muito importante, mas também quero lembrar aqui que existe sim, né, uma lei que ainda nos engessa. E aí, trazendo para a pergunta do Fagner, né, para a questão que o Fagner trouxe dessa segurança, né, se a Petrobras está mais blindada. Então, a gente também precisa lutar contra esses mecanismos que foram, né, colocados depois, como, por exemplo, eu citei aqui da lei das estatais. Como é que a gente revoga isso? A gente precisa pensar, sim, em novos mecanismos que façam com que os trabalhadores, permitam que os trabalhadores acessem esses conselhos, que possam participar, que a gestão das estatais sejam mais democráticas também. Legal. Perfeito. É isso mesmo. Rosângela, muito obrigado pela sua participação. Acho que a gente conseguiu dar um bom debate sobre a situação na Petrobras de várias vertentes, né? São muitos assuntos, a gente separou aqui várias outras coisas, mas a gente sabe também que o tempo não dá conta de... Até que cobriu bem nossa listinha. A gente cobriu bem, né? Deu para segurar aí. Mas é que Petrobras é um assunto que tem muita coisa, né? Que a gente consegue desenvolver bastante. A montante e a jusante. Pois é. Então, obrigado pela sua presença, mesmo que virtual, pelo seu tempo também que você disponibilizou pra gente. Deixa seu recado final e espero que em breve a gente volte a bater papos e com notícias talvez mais positivas, né? Melhores, né? Um desenvolvimento aí maior também da empresa, que é fundamental para nossa soberania. Mas se a gente for pegar direitinho, tem muita coisa positiva do que a Rosângela falou. Só tem. Melhoramos. Tem muito. Obrigado, Rosângela. Boa noite. Imagina, eu agradeço o convite, muito bom estar com vocês, me chamem de novo, vamos tentar se a gente consegue fazer uma outra pessoal, pessoalmente, né, que eu não moro aí, então eu tenho que aproveitar as viagens que eu vou. Obrigada mesmo, está ótimo conversar com vocês. E desculpem o atraso, mas realmente eu me perdi aqui nas agendas. Não, sem problema. Só, assim, como mensagem final, né, eu acho assim que a Petrobras, ela é uma empresa sonhada por brasileiros que queriam um país soberano. Nós construímos a Petrobras do nada, vencendo todos os desafios, contra tudo e contra todos. Saímos do zero. Diziam que não tínhamos petróleo, descobrimos. Diziam que não tínhamos capacidade para produzir e distribuir. Nós fizemos. Nós superamos todos os desafios. E a gente precisa olhar para essa empresa com muito carinho. E nós, como brasileiros e brasileiras, temos muito do que nos orgulhar do nosso Brasil e da nossa Petrobras. Hoje, a Petrobras é referência, né, há algum tempo, já é referência mundial na produção de águas profundas. A gente tem tecnologia. O brasileiro é tão capaz quanto qualquer outro povo. E é um povo muito bom, trabalhador, criativo, alegre. Então, sigamos juntos, vamos trabalhar muito pela Petrobras, por esse Brasil, e muito ano que vem, para que as eleições, tanto para o Executivo quanto principalmente para o Legislativo, melhorem as condições, a segurança jurídica, para que a gente siga na direção
de uma nação soberana, que é isso que a gente quer construir. Um abraço, contem comigo aí, tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Antes de encerrar Obrigada. aqui na bancada, vou dar um recadinho, né? A gente tá no final do mês, né? A gente passa o chapéu também no final do mês. A gente pede que vocês considerem, vocês estão nos vendo aqui, nos ouvindo, considerem apoiar o Lado B do Rio em apoia.se/Lado B do Rio. Planos de 10, 20 ou 50 reais por mês para ajudar aí o seu podcast preferido. Caso você não possa ser um apoiador mensal, ajude quando puder fazendo um pix do valor que quiser para ladobedorio@yahoo.com. Você também pode ajudar a gente de maneira não financeira, né? Pode deixar o like, que é fundamental aqui no YouTube. Se você está num podcast, que pode deixar uma avaliação ou um comentário, também é importante. Veja se está aqui no YouTube, veja se segue a gente aqui no Lado B do Rio, no nosso canal. Deixa um comentário também, é importante. Acho que esse é um tema que a gente gosta de ouvir nossa audiência sobre esse tema. Então deixa seu comentário aí. Se tiver alguma pergunta para Rosângela, a gente manda para ela, deixa comentário e a gente manda. Então você pode ajudar a gente também compartilhando, indo nas nossas redes sociais, compartilhando o programa. A gente pede para que vocês engajem a gente também, porque é importante. Luara Ramos, boa noite. Boa noite, Caio, Fagner, Daniel, Rosângela, obrigada mais uma vez. Eu acho que é sempre uma alegria receber mais mulheres aqui no programa. Está rolando a conferência, né, a 5ª Conferência Nacional de Mulheres, e em julho o presidente Lula sancionou, né, a reserva aí de 30% das vagas dos conselhos, né, das empresas estatais para as mulheres. É um plano de até 3 anos, então começar com 10%, depois 20%, até a gente chegar a 30%. E é uma medida importante, Rosângela, porque eu me lembro sempre de uma conversa, eu já citei isso aqui outras vezes, uma conversa que eu já tive com um dirigente sindical, e ele falou assim, mas não faz muito sentido a gente ter tantas mulheres assim na direção das nossas entidades sindicais, porque a maioria aqui né, são trabalhadores, são homens. Eu falei, mas até agora vocês não conseguiram resolver um monte de questão, vocês não perdem em nada com o olhar das mulheres também. E a gente, pela primeira vez também na história da Petrobras, apesar de já ter tido, né, a presidenta Graça Foster lá em 2012, temos agora a Magda Chambriard, mas a primeira vez que temos uma diretoria executiva com mais mulheres, né? A diretoria executiva da Petrobras tem maioria feminina. E muitas vezes as pessoas questionam, falam, não, mas e a competência e tal, como se uma coisa tivesse dissociado da outra, né? Não é sobre isso, é gente competente com um novo olhar para resolver problemas de sempre, que até agora os mesmos homens brancos não conseguiram. Então, assim, eu acho que é muito legal quando a gente quando a gente se vê representada, sabe, Rosângela? Então, muito obrigada pela sua participação, obrigada a todo mundo que esteve com a gente aqui até agora. Fagner Torres, boa noite. Boa noite, agradecer também a Rosângela pelo papo, sempre bom. E é isso, Luara, Daniel, Caio, mais um programa. Semana que vem nós estamos de volta. Espero que com pautas mais positivas do que a gente está acostumado a trazer. Afinal de contas, o Lado B do Rio, ele tenta ser um pouco divertido às vezes, embora o Brasil não permita que a gente seja tão divertido assim. Mas vamos lá. Vamos arriscar, vamos torcer para que o programa que vem a gente siga nessa toada menos dramática que o Brasil tem sido nos últimos tempos. O nosso pessimista voltou para a mesa, né? Na semana passada ele não esteve aqui. A gente fez um programa que parecia que a gente estava na Dinamarca. No Jardim do Éden. Lado B da Dinamarca. Lado B, nossa, a gente aqui, lá em cima. O homem voltou, pezinho no chão, né? Pezinho no chão. Dinamarca que teve ataque de drones no aeroporto semana passada. Não é exemplo pra porra nenhuma, mas eu entendi o que ele quis dizer. Eu prefiro o céu do Testemunho de Jeová lá, né? Aquele paraíso lá do jornal do Testemunho. As pessoas abraçando o tigre. Isso. A capa da revista Despertar. Isso. Antes do Daniel dar uma boa noite, eu quero mandar um abraço aqui também pro apoiador Pedro Pereira, que esteve com a gente, né, comigo, com o Daniel lá no bar, vendo o Flamengo na quinta-feira passada. Cheguei, e aí ele reconheceu, ele, Caio Belandi lá do B e tal, eu tava lá com uma galera lá, com a galera dele, a gente conversou, tiramos uma foto, postamos nas redes também. Ele tá lá no conselho editorial do Telegram, né, embora ele fale pouco, e a gente no final ainda tomou uma cachaçinha, né, deu uma esquentada, porque enfim, né, o Clube de Regatas do Flamengo passou de fase. Boa noite, Daniel. Pois é. Boa noite. Boa noite, até semana que vem. É isso. Então, a gente encerra por aqui. Semana que vem, você já sabe, terça-feira, né? A gente tá aí no novo dia da semana. A gente volta para continuar debatendo a Petrobras,
energia, o Rio de Janeiro, o Brasil, o mundo da maneira que você já conhece, de maneira sempre independente, sempre contra-hegemônica, sempre com o coração cheio e sempre com a consciência tranquila. Forte Amplexo e até semana que vem.